Olá, eu me chamo Nildo Célio, discente da Universidade Federal do Sul da Bahia. Estou aqui com o entrevistado Matheus Oliveira, com a proposta de trabalho do componente Educação, Gênero e Diversidade Sexual, e vou fazer para ele algumas perguntas voltadas para leis, mídias e os desafios do século XXI em pauta a comunidade LGBTQIAPN+. E uma das primeiras perguntas a qual eu vou perguntar a ele: você se sente representado nas leis brasileiras atuais? Então, em relação à representatividade em questões de leis no Brasil, voltada à comunidade LGBTQ+, a gente não tem uma lei voltada de fato para a comunidade. O que acontece? São leis que já estavam vigentes, são do Código Penal, da Constituição Federal, que sofreram modificações para estar englobando alguns certos crimes, como a Maria da Penha engloba a questão de agressões à comunidade LGBTQ+. Então a gente não pode dizer que temos uma lei específica para aquilo. A gente tem questões que foram modificadas para atender essa parte. Você consegue ver a TV aberta, a mídia, sendo ocupada pelas pessoas da comunidade LGBTQIA+? Então, Nildo, a gente comparando os dias atuais com 50 anos atrás, até os anos 90, 2000, a questão da comunidade LGBTQI+, era vista como chacota na televisão, né? Era motivo de piada. Hoje não, hoje a gente já tem representatividade, a gente tem a Pablo Vittar, a gente tem a Glória Groover, que são pessoas que ocupam um espaço mesmo na televisão. E a gente trazendo com isso, a gente vê que as novelas hoje em dia já abordam temas mesmo, como a transexualidade, como a homossexualidade, entendeu? E são papéis que são visíveis, tipo papel de novela das 7, das 8 e das 9. E, tipo, pouco mais de 30 anos que a OMS tirou a LGBTQ+, né, da lista de doenças no mundo. E a gente tem hoje, no pleno século XXI, o presidente da OMS pedindo para homem não fazer sexo com outro homem por conta do vírus da varíola do macaco. Então, tipo assim, a gente tem uma representatividade, na mesma hora que a gente tem representatividade, a gente é silenciado, como se o vírus, como se a doença só fosse transmitida pela questão da comunidade LGBTQ+. Na mesma hora que temos a representatividade na mídia, a gente tem uma Câmara de Deputados Federais que nos últimos 3 anos foram contra mais de 120 PLs contra a LGBTQ+, no Brasil. Então, tipo assim, a gente vive no Brasil, que é um dos países que mais matam pessoas da comunidade LGBTQ+, e é uma questão que ainda não é tão falada, ainda é tabu, e as pessoas estão morrendo, e é muito bizarro a gente falar disso, e as pessoas não se comoverem com essas situações. E por fim, quais os desafios você enfrenta nos dias atuais por ser homossexual? Olha, amigo, sempre teve aqueles olhares, né? Gesticula bastante, olha o jeito que fala, é muito carinhoso. Até porque a gente vive numa sociedade que quando o homem é carinhoso, o povo já, pera, esse aí vai dar pra ruim, esse aí é gay, entendeu? Mas a ciência que a realidade é totalmente diferente. A minha realidade não é a realidade do João ou da Maria, né? A gente vê pessoas que são mortas, que não é só uma piada ou só uma questão, peraí, tá gesticulando muito. Não, pessoas são mortas mesmo, a comunidade LGBTQ+, são mortas. Não gostou, vai ali, mata, dá tiro e tudo mais. É o que a gente vê na mídia, é o que a gente vê no dia a dia, entendeu? Então, tipo assim, os desafios são grandes, temos muita conquista pela frente, temos muito o que conquistar, e saber que o respeito à orientação sexual do outro é o que tem que permanecer, né? Mas na sociedade que a gente vive não está sendo dessa forma. E as lutas são grandes, mas temos a esperança que isso vai mudar, que a gente vai poder ser o que a gente quer ser e teremos respeito de todos. Mas é aquilo, quando você é abraçado dentro de casa, que a sua família te apoia, você vai ter um berço onde você pode recorrer, onde você pode se agarrar. E é isso. Matheus, muito obrigado por ter cedido este tempo, né, para estar sendo entrevistado para esse componente. Esse vídeo irá estar passando em sala de aula, com a sua autorização, é claro. Podemos passar o seu vídeo? Sim, pode. Inclusive, se precisasse tirar a roupa por você, claro que Boa tarde, eu me chamo Graziela Camille, sou estudante do curso de Licenciatura Interdisciplinar em Ciências Humanas e Sociais e pela UFSB, e estou hoje aqui para entrevistar a minha amiga Lucrécia Lua,
tá? Antes de mais nada, eu queria saber de você se você autoriza o uso da sua imagem, né? Sim, claro. Então vamos começar. Bom, o intuito maior desse trabalho é entrevistar, né, algumas pessoas que fazem parte do grupo do LGBTQIA+, para falar um pouco sobre o espaço, né, dessas pessoas, a visão delas, né, de dentro do grupo, para o mundo, pela sociedade, para a sociedade por fora. Então, Lucrécia, vou iniciar, né, fazendo algumas perguntas para você. Hoje você se vê como uma mulher trans, certo? Sim. Transgênero. Sim. E como mulher trans, qual foi o maior desafio que você encontrou quando você assumiu essa sua identidade sexual? Acredito que o mercado de trabalho, por conta da visão que as pessoas têm hoje em dia das pessoas transgêneros, né? Por mais que algumas empresas são empresas privadas, a maioria hoje em dia trabalha com atendimento, então assim, eles têm esse receio do que as pessoas de fora vão dizer quando vê um funcionário, um homem trans ou uma mulher trans trabalhando naquele local, entendeu? Certo. Em relação à questão de o seu patrão ou a sua patroa já ter pedido para você, assim, você ir para o local de trabalho vestido como um homem, de maneira diferente do que você é acostumado a se vestir. Você já passou por esse tipo de coisa? Não necessariamente na situação de ir como eu nasci, né? Só que eu já passei por uma situação de, logo quando eu entrei numa empresa, eu sempre fiz unha. E justo nesse dia eu não ia trabalhar domingo e meu chefe pediu para eu ir trabalhar no domingo, e eu tinha ido a uma festa no dia anterior onde minha unha estava azul. E aí, só que nesse dia só trabalhou eu e um outro amigo. E aí chegou uma cliente, a gente atendeu. E aí no outro dia o meu chefe me ligou e me perguntou se eu tava com a unha azul. Aí eu falei que tava, isso no mesmo dia, só que à noite. Aí ele pegou e me perguntou se eu tava com a unha azul, eu falei que tava. Ele pegou e falou assim que no outro dia não era pra eu poder ir com a unha azul, porque uma cliente, aí ele pegou e me explicou que uma cliente chegou lá perguntando quem era a funcionária nova, porque eu era nova lá, né? E que tava com a unha azul e que ela não achava aquilo legal pra empresa. Então, tipo assim, meio que não, né? Foi um tipo de transfobia, porque para as pessoas que não aceitam aquilo que a gente é e acham desnecessário e tem que impor aquilo que a gente tem que usar. Exatamente. Entendeu? Isso. Mas, assim, você acha que você teve essa certa aceitação? Você acha que foi muito difícil as pessoas te aceitarem, principalmente o público, né? O público no qual você atende? Em questão de aceitação, hoje, graças a Deus, eu já tenho mais. É porque eu trabalho com atendimento ao público não diretamente, né? Mas eu trabalho com atendimento ao público. A empresa que eu trabalho hoje, graças a Deus, desde o dia que eu cheguei, a minha chefe, né, a dona da empresa, me perguntou como que eu queria ser tratada, disse que me daria muito apoio quando eu começasse a aquisição de nome, porque eu ainda não fiz a troca de nome, né? Ela disse que me daria todo o apoio, e lá todo mundo me trata no feminino, graças a Deus ninguém me trata no masculino, né? Então eu tenho esse apoio da empresa, entendeu? E eu não posso dizer diretamente do público, porque eu trabalho com atendimento, mas eu não trabalho com atendimento diretamente, entendeu? Certo. Um medo, Lucrécia? Um medo? Eu não posso falar que hoje eu tenho, mas eu já tive, logo quando eu comecei, logo quando eu me assumi trans, eu tive mais por questão, igual a gente estava falando no começo, questão de aceitação da sociedade, que na verdade a aceitação da sociedade a gente nunca vai ter, né? Oficialmente, algumas pessoas fazem vista grossa, né? Mas aceitação mesmo, eu espero que a gente tenha, mas até então a gente não teve. Então, mais essa questão de aceitação no mercado de trabalho, né? Porque graças a Deus a cidade que a gente vive não tem muito essa questão de preconceito, né? As pessoas meio que se fazem de desentendidas, mas a questão do agressivo quanto a gente vê hoje que não tem. Então meu medo foi mesmo essa questão do trabalho, de não ter essa aceitação dentro do mercado de trabalho, que hoje é bem difícil.
como nós sabemos, né, e podemos observar, para uma pessoa hoje que é vista pela sociedade, né, como uma pessoa normal, que é os héteros, né, normais, entre aspas, já é difícil, né, essa questão do mercado de trabalho. Imagina para uma pessoa que já sofre essa agressão, essa visão errada que a sociedade tem a respeito de vocês, né, do grupo de vocês. Mas vou fazer a última pergunta, então, para você, Lucrécia. E um desejo para o futuro? Um desejo para o futuro são muitos, mas acredito que o maior é me ver crescer profissionalmente e formar uma família. Não uma família necessariamente um marido, mas assim ter uma casa, ter meu filho, porque meu sonho é ter um filho, e me ver crescer profissionalmente. Você fica feliz, né? 100% realizado. Sim, exatamente. Certo, então tá bom. Queria agradecer a sua participação, tá? Sua contribuição. Com certeza vai servir de exemplo e de ajuda para muitas pessoas, tá? Principalmente para quem vai ouvir. E é isso. Olá, estou aqui com a entrevistada Juliana, né? Vamos abordar um pouco sobre a mídia, políticas e sobre os desafios que ela enfrenta em século XXI por ser como mulher trans e negra, né? Na sociedade a qual vivemos no pleno século XXI. Uma das primeiras perguntas que eu vou fazer para a Juliana é se você, Juliana, se sente representada na política atual brasileira. Atualmente na política eu não me sinto representada. Por quê? Por conta de atos homofóbicos, violência, né, de palavras, mas que machucam até mais do que um tapa, uma surra, que dói bem mais, porque age ali, né, no sentimento da gente. Pior de tudo, Juliana, é que essas palavras, né, esses ataques homofóbicos, transfóbicos, vêm de onde a gente deveria ser apoiado, né? Que é do governo federal, vem da presidência, vem de toda essa política ao qual deveria abrangir para que a gente pudesse se sentir representada, se sentir seguros, né? Em questão da comunidade a qual vivemos. Nós sabemos que o Brasil é um dos países a qual mais mata pessoas da comunidade e o governo não faz nada, só faz atacar. E aí, quando a gente sofre algum tipo desses atos, a gente vai mesmo querer relatar para poder se defender, para poder isso mudar, né? Na sociedade e em qualquer outro lugar. E aí acaba que isso não é levado adiante. E por conta disso a gente fica como se tivesse fazido um papel de uma palhaça ou coisa assim, né? Que acaba sendo. E também quando vê repercutir é quando a pessoa posta algum vídeo, quando a pessoa vê alguma foto de realmente que está ali sofrendo preconceito ou, né, a mesma transfobia. Então, por conta disso, a gente sempre vai ter que ter uma prova. Então, isso é sinal de que a política não está sendo clara na sociedade trans ou LGBTs. Juliana, e uma outra pergunta qual eu tenho para fazer para você é se você se sente representada na mídia, na TV aberta, em telenovelas, em filmes, séries. Você, como mulher trans e negra, você se vê nessa mídia representada? Eu não acho muito assim, não, por conta de ser negra e ser trans, né, ao mesmo tempo, que sem falar que ser negra já sofre, imagine você ser os dois ainda, trans e negra, na mídia ou em qualquer outro lugar assim mesmo. É tanto que quando você vê alguma novela ou coisa do tipo assim, você sempre vê uma negra fazer o papel de uma empregada. Você nunca vê uma negra ali, tá fazendo um papel tão importante em uma novela ou em um filme. Imagine então uma trans, né, que você mal pouco se vê. E por conta disso é muito difícil, então eu não vejo, eu não concordo. Eu acho que isso também poderia mudar muito. E também na mídia, assim, né, que nem os TikTok, Kawaii, esses trem assim, eles também não, por conta que tem hora que você mesmo faz um vídeo, faz alguma coisa assim, né, pra poder representar a negritude e aí ser trans também, pra poder estar mudando o agir das pessoas maldosas. E aí nisso a gente acaba sofrendo em palavras de pessoas que a gente nem conhece, que nem imagina, nem sabe
o caráter da gente, se a gente tem. Então, por conta disso, eu não acho a representatividade nas mídias e nas TVs brasileiras. Por fim, Juliana, a última pergunta que eu vou lhe fazer é sobre os desafios, né, que você enfrentou e vem enfrentando no século XXI, no seu processo, né, para se transformar em ela, para ser ela, né, e ser reconhecida como uma mulher trans, né? Nós sabemos que na sociedade atual as mulheres trans e os homens também trans sofrem com essa questão de pronome, porque você se reconhece como uma mulher, você gosta de ser tratado no feminino, mas ainda existem muitas pessoas que te tratam no masculino, e mesmo tendo um convívio com você, mesmo sabendo, mesmo vendo que você é uma mulher, ainda insistem em te chamar de homem. Então, qual é o desafio, a dificuldade que você enfrenta por ser uma mulher trans na sociedade em pleno século XXI? A gente, no começo, né, que eu comecei a me transformar, para mim poder ser trans, foi bem difícil mesmo. Não foi fácil, não vou mentir. Foi mais difícil por conta de um parente da minha família, que foi bem mais difícil. Porque os outros até que não concordaram totalmente, mas eles aceitaram, que viu que aquilo ali realmente não teria como mudar, né? Porque a pessoa não escolhe nascer trans, nascer gay, ou lésbica, ou coisa do gênero. Elas apenas nascem, e só, e mais nada. E as pessoas não conseguem entender isso, e sempre vai insistir em criticar a questão da gente, do tipo, né, que a gente escolheu de viver. E por conta disso a gente sofre muito nos dias atuais também, de hoje. Mas antigamente era bem mais difícil. Então, por conta de hoje em dia, tá bem mais atualizado quando as outras pessoas que sofreram bem mais antes de mim, de outras várias que tem no Brasil todo, foi bem mais difícil. Mas agora mesmo eu sofro muito por conta de atitudes fúteis, bestas das pessoas que, ao passar na rua e ter um grupinho de pessoas jogarem piadinhas, estar rindo à toa, sendo que não tem um mínimo de graça para poder estar rindo, mas a gente sente que está rindo só da gente passar ali. Então, por conta disso, é muito difícil, né, ser mulher trans. E também na questão muito também no trabalho, em questões de você enviar um currículo, currículo pode ser ótimo, mas por conta de você ser negra, que já é difícil, também por ser mulher trans, então isso acaba também dificultando muito a questão do trabalho. Então é tanto que a maioria das vezes, quando eu preciso, eu tenho que trabalhar na roça, no trabalho mais pesado, né? Que é bem mais onde as pessoas vão, né? Quando não tem a questão do trabalho mais natural, em uma loja, em uma padaria, em uma lanchonete ou coisa do tipo, né? Então é muito difícil nessas questões. Então, o que eu vou dizer para vocês todos é que ergam a cabeça e sejam felizes do jeito que vocês são e não mudem nada por conta de pessoas inúteis e fúteis, que não sabem o que fazem, né? E também não sabem o que falar, na verdade, né? Juliana, quero lhe agradecer, né, por você ter cedido esse tempo para poder vir aqui, para poder estar te entrevistando e me ajudando nesse trabalho. E esse vídeo vai ser passado em sala de aula. Você me permite que eu use sua imagem com esse trabalho? Sim, eu permito. E também vai ser muito bom, né, que as pessoas que vão estar na sala de aula junto com você também vai estar vendo, né, como é a realidade de hoje em dia, que não são como as pessoas acham, né, que é um mar de rosa. A gente sempre vai passar por muitas dificuldades, então, é isso aí.